Olá, estamos ao vivo. Já estou aqui de novo. Parece que eu moro aqui nos estúdios do Locals. O pessoal já está falando que vai me cobrar um aluguel aqui como se fosse minha segunda casa, mas eu não queria perder a oportunidade, que eu estou com visita de celebridade aqui em Miami. Aí eu não pude perder a oportunidade de ter esse bate-papo e de transmitir para vocês. Carol, tudo bem? Tudo bem, Paulo? Uma honra estar aqui. Estar aqui com você, sempre te acompanho nas redes sociais, acompanho o teu trabalho, quero parabenizar, inclusive, né, por ser esses guerreiros da liberdade de expressão em tempos tão sombrios quanto a gente está no Brasil, né, e estar aqui fortalecendo os laços de direita, né, nos conhecemos hoje pessoalmente, né. Pessoalmente, incrível, né? Como tem pessoas que parece que a gente já conhece há um tempo. A gente conhece virtualmente, mas chegou o momento de conhecer pessoalmente, é uma honra muito grande. É toda minha, que bom que você está aqui, tá com o novo marido, parabéns ao casal, muitas felicidades. Passamos uns 5 dias aqui que eu tinha de licença ali de lua de mel, daí agora estou indo embora hoje para estar amanhã lá em Brasília, voltando ao trabalho, tudo certo. E tem muito trabalho em Brasília, né? Eu quero falar um pouco sobre isso. Antes eu pedi a vocês que estão nos assistindo, a gente marcou isso aqui um pouco, quase que de última hora, para vocês terem ideia de eu arrancar a deputada do meio da lua de mel dela para bater papo aqui com a gente. Imaginem o privilégio. Então, por favor, curtam o vídeo, compartilhem nas redes sociais, compartilhem para depois, para as pessoas poderem assistir depois. A gente está fazendo isso aqui na hora do almoço. E queria deixar os meus agradecimentos ao pessoal do Locals. Para quem não conhece, o Locals é uma rede social fundada pelo Dave Rubin, subsidiária do Rumble, baseada aqui nos Estados Unidos, onde eles têm o compromisso com a liberdade de expressão. Ótimo. Foram criados contra o cancelamento e eles, apesar das reiteradas ordens do Alexandre, etc., eles falam, olha, desculpa, a gente não está na jurisdição brasileira, nós não temos sede no Brasil, isso viola os princípios da nossa empresa e nós vamos manter a liberdade de expressão. E é muito interessante, né, Paulo, com relação a isso, porque é um direito e garantia fundamental do artigo 5º da Constituição brasileira, a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, de pensamento, de crença, e parece que quando você realmente expressa o que você pensa, é proibido falar o que se pensa. Eles querem calar as ideias e isso é terrível, e no Brasil, vindo da mais alta corte, né, é um desserviço, e realmente a gente chega a momentos que a gente pensa assim, o que fazer, né? Ter um Senado altivo, eu acho que é o caminho, né? A gente estava falando até que o Eduardo Girão é um desses senadores que esteve aqui ontem também, você encontrou com ele, e é um guerreiro também, mas a gente pensa assim, em curto prazo, médio prazo, eu não vejo assim como mudar essa situação, eu vejo mais a longo prazo, desde que a gente forme uma direita consciente que ocupe os espaços como o professor Olavo falava, né? Sem isso, não tem como a gente fazer milagre. Eu abri uma caixinha de pergunta agora faz 2 dias. Deixa eu interromper, já sei que a pergunta que você mais recebeu foi: o Brasil tem jeito? Isso é a pergunta de milhões, né? Tipo assim, Brasil tem jeito? Pergunta assim, ó, Deus pedir assim uma iluminação divina para que Deus diga o futuro, mas ninguém aqui tem dons premonitórios, né? O professor Olavo tinha, né? Ele sempre falava e hoje a gente revê as opiniões dele com 4, 5, 6 anos, 10 anos e o professor já falava tudo que ia acontecer. Mas nós não temos esse dom premonitório, mas eu acho que a receita ele já deu. É aquilo que ele falou, não adianta a gente conquistar a cereja do bolo, que é a presidência da República, se o bolo inteiro é dominado pela hegemonia esquerdista. E eu lembro que o professor Olavo, a gente fez um congresso lá na minha cidade para homenagear ele, e o pessoal falou assim, tá, mas o professor Olavo, ele num primeiro momento, ele incentivou a gente a entrar e ocupar os espaços, porque não existe cadeira vazia na política. Aí quando nós fomos para lá, apoiamos o Bolsonaro, nos elegemos com o Bolsonaro, tudo, ele falou, não, vamos sair todo mundo aí, meus alunos saem, peçam para sair, realmente não dá, a questão é cultural. E eu medito muito sobre isso, sabe, Paulo? Se a gente realmente, a questão é só cultural, ou se a gente realmente deve ocupar também os espaços da política. E eu acho que as duas coisas devem coexistir. Porque enquanto a gente não tem também uma maioria no Congresso, por mais que a gente não tenha hegemonia cultural, a gente não vai conseguir começar a mudança também. A gente tem que ocupar esses espaços para debater no espaço público e no Congresso e também fazer a parte cultural, porque eu até falo, enquanto tivermos Felipe Neto e Anitta sendo ídolos dos nossos jovens, fica difícil, né, a gente ter uma mudança cultural no Brasil e no mundo, mas é uma questão mundial, né? Um jornalista muito famoso aqui nos Estados Unidos, chamado Andrew Breitbart,
ele fundou o site Breitbart.com, né, muito famoso aqui nos Estados Unidos, um site de direita. E ele criou um negócio chamado, que hoje se chama de doutrina Breitbart, que dizia que a política, ela é rio abaixo da cultura. E isso é muito em linha do que o Olavo falava, né? Existe uma visão até mais sofisticada do que isso, que diz que a cultura do povo é função da religião do povo. Então você tem uma cascata de religião, cultura e política. Isso é, sem dúvida nenhuma, o fluxo é esse. Mas ele não é só esse. Eu acho que nós podemos ver que a cultura também é influenciada pela política. E cada vez mais influenciada pela política. Então hoje nós podemos ver isso, onde para ter produção cultural, por exemplo, eu fui uma das pessoas que optei por não, apesar da grande pressão nessa direção, o que eu mais recebo é: Paulo, por que você não é candidato? Paulo, candidato. Uhum. E eu falo assim, não, eu prefiro lutar eu sei o meu papel, eu sei onde eu tô melhor. Onde está a tua vocação, talvez? Eu posso até... Eu não acho que a política seja o melhor lugar para eu aproveitar os meus talentos neste momento, embora eu reconheça que nós precisamos de políticos, porque senão eu não tenho nem condições de falar. Então, é necessário que nós também tenhamos presença na política, caso contrário, a hegemonia cultural deles, ela só aumenta. Então você vê, durante 4 anos que o Bolsonaro teve, ele gerou um baque importante no setor de artistas, por exemplo. Outro exemplo importante, que agora vocês estão em discussão no Congresso, a questão do imposto sindical. A desestabilização do imposto sindical drenou os recursos da esquerda para muitas coisas. Sim, com certeza. Então, quantas manifestações da CUT, quanto pão com mortadela não era financiado e quanto não esvaziou. Exato. Pode ver quando o Lula e a Janja foram agora no 7 de setembro, esvaziou completamente. Ou seja, por isso que eles têm a mentalidade de que a direita tem que ter alguém que está pagando para estar na rua. Eles não conseguem conceber a pessoa que é voluntária e paga para estar lá no seu próprio bolso, né? Eles não conseguem conceber. Então, é claro que a ocupação, a produção cultural, que vai demorar anos. O Olavo deixou vários filhotes. O Olavo falava de termos intelectuais que deles disseminam toda a cultura popular, e a política realmente o último degrau, né? Ele falava de círculos concêntricos que vão se... Então, irradiando, né? Você tem uma... E ele produziu. Só que depois do Olavo a gente tem poucos, né? Cadê esses artistas, cadê esses músicos de direita? É isso que a gente não vê, né? Não. Você vê, por exemplo, pegar cultura, vamos falar de comédia. Por exemplo, você pega o pessoal do Hipócritas, o Paulo Souza. O Paulo Souza é um cara brilhante, assim, a cabeça do Paulo, sim, além de ele ser uma pessoa espetacular, ele é uma cabeça brilhante. Aí você pega o Paulo Souza. O Paulo Souza tá aqui, exilado, sem apoio para produção. Paulo Souza tinha que estar com estúdio, produtor. A capacidade desse cara de criar sketch é impressionante. Se esse cara tivesse... Aí o Bismarck tá lá, tornozeleira, sem poder fazer nada. Então, como é que você... Repara, esse é um ótimo exemplo de como você destrói também é rio abaixo da política. E você destrói a pessoa, como é que a pessoa vai ter o gênio criativo de novo, né? O Paulo, inclusive, estava com essa situação o deprimido, né? Ele fica deprimido. Então você pensa, o próprio Léo Lins agora, que não é um cara nem de direita política, assim, propriamente dito, mas é um cara politicamente incorreto. Está sendo destruído. A produção de comédia no Brasil acabou, os programas de comédia acabaram. Essa onda de cancelamentos do politicamente correto, ela destrói qualquer criatividade, né? Também. Então você tem as duas direções, né? Eu acho que as pessoas, elas hoje buscam por uma solução para o Brasil. E essa pergunta, o Brasil tem jeito? Ela é uma pergunta que eu gosto de ajudar a pessoa a formular o que ela quer dizer com isso. Porque o que é ter jeito? Os Estados Unidos tem jeito? Tem jeito? A situação aqui também tem vários problemas. A Alemanha tem jeito? O que você quer dizer com isso? Né? O que é ter jeito? E eu acho que as situações são dinâmicas. Hoje, o que eu vejo que vocês, deputados, podem fazer, congressistas de um modo geral, deputados e senadores,
e acho que o papel da população também é importante nessa direção, é a criação de fricção. A esquerda soube fazer isso muito bem. Quando você está em desvantagem numa guerra, você não vai ocupar o território inimigo, você vai tornar mais custoso e difícil o território. Exato. Os russos eram reis em fazer isso, né? Os russos destruíam tudo, salgavam as plantações, tacavam fogo, queimavam tudo e se retiravam. É porque eles não têm limites morais, né? Exato. Eles não respeitam regras. Exato. Então, por exemplo, a pessoa fala assim, o que vocês não fazem oposição? Mas eu fico imaginando, a oposição que a gente... É que quando, por exemplo, digamos que o Bolsonaro fizesse uma viagem para o exterior, no meio de uma catástrofe natural, como está acontecendo no Rio Grande do Sul. A imprensa, a grande mídia, ela não daria sossego um minuto. Sim. E o Lula faz o que quer e a mídia não faz nada. E nós ficamos gritando nas nossas redes sociais, mas não repercute como repercute na grande mídia. Então, existe uma força desigual nessa forma de combate. Então, talvez pensar em novas formas de fazer essa oposição, de fazer esse barulho, eu acho que a gente tem que elaborar isso, né, Paulo? Porque tu entende que todos nós, a gente faz esse barulho, só que é muito pequeno perto do poder ainda de uma grande mídia quando tentava destruir o Bolsonaro e ficava naqueles mantras, assim, do Covid, Bolsonaro genocida. O que o Bolsonaro não criou o vírus? Como é que ele é genocida? Só que isso pegou de uma forma que prejudicou na eleição dele, o Covid, né? Claro. E agora o Lula faz o que quer, gasta milhões em viagens internacionais, acontece uma tragédia, ela fica namastê lá, não fala nada sobre as vítimas, e nada acontece e a gente fala, mas tu entende? Então assim, a direita também tem que aprender do zero a como ser oposição, a como ocupar esses espaços que a gente não ocupava. Por quê, Paulo? Eu penso isso, né? Existe uma diferença muito grande entre direita e esquerda, porque a direita, se você for pegar uma pessoa comum da direita, ela quer viver sua vida privada em paz, com a sua propriedade privada, a sua família, da sua educação, fazer ela não quer ficar ocupando espaço social para fazer revolução. Então existe uma matriz diferencial essencial entre direita e esquerda. E a gente está tendo que despertar para a necessidade disso quando eles vêm e ocupam esses espaços e querem destruir aquilo que é caro para nós. Então acho que a direita está só começando. Então quando fala, o Brasil tem jeito, quando a direita começar a fazer o dever de casa, que é o quê? Não só cuidar da nossa vida privada, mas fazer isso, ocupar os espaços públicos, seja culturalmente, seja na profissão, e cada um dar o seu exemplo, fazer o seu melhor. Eu não vejo uma solução coletiva, eu vejo milhões de soluções individuais que refletem no coletivo. Eu acho que essa é a solução, assim, sabe? Isso é um bom ponto. Isso que você estava se referindo, que é o que se chama de agenda setting, né? Que é a capacidade da imprensa de determinar qual é a agenda da discussão atual. Nós não conseguimos, a direita não consegue, ela sempre está a reboque disso. Ela sempre é levada, e mais do que isso, a esquerda faz de uma forma coordenada, e eu não acho que seja de fato coordenada por uma entidade central, embora os teóricos da conspiração digam que você tem o Klaus Schwab, pega o telefone, liga para o diretor do Globo. Eu não acho que seja assim que a coisa funciona. Eu acho que são tendências que vão pegando. Exato, né? São tendências. E eles pegam um assunto, eles têm muitos veículos de referência, soltam apitos de cachorro, né, dog whistles e tudo mais. Então, se algum assunto sai no New York Times, e a gente consegue ver muito a influência disso daqui de fora, né? Um assunto que sai no New York Times, imediatamente esse mesmo assunto começa a ser dito pelos jornais brasileiros, porque eles estão sempre juntos em congressos. Só repetindo. Conferências. Eles estão sempre juntos. Então o Gilmar Mendes vai lá para Portugal, leva todo mundo. Nos congressos de direito. Traz as tendências mundiais, todas, aí replica. O Barroso é muito forte nisso. Eles estão aqui sempre no evento do Brazilian Week, lá de Harvard. Eles estão sempre nesse... Então, captando essas tendências progressistas e jogando para o Brasil, nessas porcarias. O Cássio Cortez, a congressista mais de esquerda, vai para o Brasil, vai lá e etc. A direita está começando a fazer isso. Tem o CIPEC agora, já é acho que a 4ª edição do CIPEC Brasil. Acho que é Deve ser 3ª ou 4ª. Eu acho que é a 4ª. Se eu não me engano, Sérgio e Eduardo me perdoem se eu estiver falando bobagem. Acho que é 3ª ou 4ª. Se é a 3ª ou 4ª. Mas realmente, essa questão de não... Teve Bolsonaro no CIPEC esse ano nos Estados Unidos, foi bacana.
Mas a gente realmente não consegue pautar os assuntos. Mas vocês não conseguem pautar entre vocês, né? Isso é muito interessante. A direita, ela é muito a figura individual mesmo, sabe? Aquela questão assim de que cada um tem a sua liberdade de pensar e a gente não se submete a qualquer direção, digamos assim. Tanto que uma das teses, quando eu entrei no primeiro mandato, que eles fizeram a primeira CPI, foi das fake news. Eles achavam justamente isso que você comentou. Que havia um gabinete do ódio. Um gabinete central, onde o Eduardo e o Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro e o presidente, eles ditavam o que a gente tinha que fazer e replicar nas mídias, e que tinha investimento em empresários. Para disseminar notícias falsas, né? Que é sempre esse discurso aí. Deve ter dado uma E foi investigado, e eu lembro que um ponto importante foi que o Bolsonaro na campanha inteira gastou 4 milhões na primeira campanha, sem dinheiro público, né? Porque era tudo privado, o PSL não tinha fundo. E eu lembro que quando a gente foi investigar a campanha do Haddad, na época, ele tinha gastado 37 milhões, e 4 milhões, que foi tudo que o Bolsonaro gastou em tudo, era só de propaganda. Era só disso aí. Eles faziam disseminação e nós não. Então eles sempre nos acusam do que eles fazem. E uma das coisas que eu achei que foi... que a gente pode ter... a entrevista do Hans River na CPI, não sei se você lembra a história onde ele falou o negócio do Dalfo. Sim. A história com a Patrícia Campos Mello. Acho que ela processou o Eduardo, processou não sei quem por causa disso. E então eles vêm com essas narrativas que eles fazem. Era a esquerda. Mas uma das coisas que a direita, a gente tem que aprender, Paulo, é fazer o que eles estão fazendo agora. O Olavo sempre falou, quando vocês chegarem no poder, criminalizem eles pelos crimes deles, porque senão eles vão criminalizar vocês pelos crimes que eles fazem. E a gente foi muito tolerante com eles. Eu tô falando de cumprir a lei, né? Claro. Se o cara é bandido, vai pra cadeia. Aí o que acontece? Agora eles voltaram ao poder e eles não vão deixar pedra sobre pedra. Eles estão tentando eliminar o bolsonarismo. Agora, o ministro chegar a dizer isso, nós eliminamos o bolsonarismo, esse cara tinha que ser empichado. Se fosse um país sério, o Brasil, no dia seguinte tem que abrir um processo de impeachment dele. Nós assinamos, só que, cara, o nosso Senado, nós temos que renovar. É um monte de velharada lá, com exceções, claro. Tem uns 20 e poucos bons senadores. Tem 20 e poucos bons, mas a maioria é político e já tá, assim, há 30 anos na política e tá dentro do sistema, né? E mesmo desses bons, eu tenho restrições à atuação de alguns. Sim. Por exemplo, eu sempre digo, pergunto, sempre que eu encontro alguém, eu pergunto, Tereza Cristina tomou posse? Ela também... Não desapareceu, não tem? Tu sabe que ela tem ajudado muito, só pra Pode fazer... ajudar nos bastidores, mas... Não, tá ajudando na questão do marco temporal. Ótimo. Bom, só faltava não ajudar no marco temporal. Sim. A questão do direito à propriedade, MST e tal, ela ajuda sempre a gente nisso. E eu não tenho acompanhado muito o trabalho dela, mas o Senado, eu acho que é mais parado por essência, tá? O que eu ouço dos senadores é que é uma casa em que eles estão trabalhando, acho que 3 semanas por mês, é tudo meio remoto. E desde o Covid, paralisou quase as atividades. Olha, mas sabe de uma coisa... Não, safe, eu não vejo parar de trabalhar. Mas uma coisa que eu quero te dizer, Paulo, que é uma coisa bem problemática no Brasil, eu não sei se aqui nos Estados Unidos até uma forma da gente investigar. Foi feita uma pesquisa pelo Instituto Brasileiro de Direito Tributário, desde a aprovação da Constituição de 88 até 2020, 22 por aí, em cerca de 30 anos, assim, da aprovação da Constituição, eles fizeram uma pesquisa quantas normas foram aprovadas no Brasil em 30 anos. Sabe qual é o número? Pegando todas as esferas, municipal, estadual e federal. Deve estar nas centenas. 6.600.000 normas. Meu Deus. 4.400.000 nos municípios, 1.900.000 nos estados e 170.000 normas no âmbito federal. A gente aprova, no Congresso Nacional 6.000 leis por ano. Churchill dizia o seguinte, que se você tem 10.000 leis, você perde todo o respeito pela lei. Então, uma das coisas que eu percebi, logo que eu entrei lá no Poder Legislativo, que eu sou advogada, né, mas daí eu tentei conciliar, mas não tem como, é que é uma máquina insana de fazer leis. Sim. Um país que faz 6.000 leis federais por ano, é um país sem condições de você ter uma segurança jurídica. Sim. Então, além da insegurança jurídica, do ativismo judicial, do poder judiciário, que é um problema em si, nós também temos um problema de uma sanha legislativa muito grande. E eu não sei como é que é o Congresso americano, se é sazonal. O Olavo até falava sobre isso, olha, tem que ter um poder legislativo sazonal. Mas é como era. Originalmente era assim, o Congresso... Só se reúne quando precisa, aprovar o orçamento. O Texas é assim até hoje. Então você tem... todo mundo tem a sua profissão. Isso eu acho excelente, acho que deveria ser aplicado no Brasil.
todo mundo tem a sua profissão, e aí chega no período legislativo, todo mundo se reúne, convoca, discute tudo que tem para discutir, volta depois todo mundo para casa. Isso daria segurança jurídica, sabe? O Congresso dos Estados Unidos eram assim originalmente, mas aí você teve a profissionalização do congressista, né? E aí o modelo é parecido com o do Brasil, onde eles todos têm lá o secto deles, mas a complexidade do Estado também se tornou muito grande. E eu acho que a atividade legislativa, ela é muito boa quando ela é reformista, né? Sim, então, ou para revogar leis, né? O Brasil precisa muito de reforma, né? Porque as coisas foram mal construídas. Sim. Então, quanto pior você constrói algo, mais reforma esse algo precisa. Exatamente. Seja uma casa, seja no... Mas sabe que eu não vejo uma consciência nos parlamentares, falo de direita e esquerda em geral, de diminuir essa sanha legislativa, porque se criou uma mentalidade de que o bom político, o bom deputado é aquele que aprova a lei. E a gente deveria fazer um revogaço geral. E deixar poucas leis e leis boas, né? Assim, poucas as necessárias, né? Então isso é uma coisa que eu penso muito, assim, talvez eu venha assumir a CCJ, não sei se ano que vem ou no outro, estou conversando com o meu partido, que é uma coisa que eu venho trabalhando há muito tempo, e eu vou fazer uma pauta bem enxuta, porque eu acho que eu vou trazer bem essa consciência de que a gente não pode estar aprovando muita lei, sabe? Tem que ter uma sabedoria, assim. Principalmente vocês que estão na oposição agora, as leis que vêm agora são, em geral, leis muito ruins, né? Essa reforma tributária foi um desastre, o fim do teto de gastos com essa arcabouço fiscal fajuto muito ruim, e por aí vai. Esse PL 2630 que está lá para vocês votarem. Que eles estão tentando fatiar agora para tentar aprovar. E eu acho que vão acabar aprovando alguma versão. Agora, com essa chegada dos partidos de centro no governo, eu acho que é uma das prioridades, né? Remunerar os artistas e os blogueiros, que eles faziam isso também. Eu lembro que na CPI das fake news era direto remunerando o blogueiro. E os nossos de direita não eram remunerados, ao contrário, até o YouTube eles bloquearam de remunerar. Não me diga, né? O YouTube me desmonetizou antes do Alexandre. Antes do Alexandre. Dizendo que você era O YouTube me desmonetizou sem aviso, sem explicação, final de novembro, e o Alexandre, no dia 30 de dezembro, bloqueou todas as minhas redes, e aí não dá para monetizar, né? Então as minhas redes, hoje, quem me monetiza é o Locals, onde as pessoas podem se tornar meus apoiadores para garantir que eu continue fazendo o trabalho, mas é uma assinatura. Eu gero conteúdo exclusivo, como agradecimento às pessoas, mas que é isso, como o Alexandre não tem como bloquear. Sim, porque aqui mas o YouTube me arregaçou. Essas empresas em geral, Facebook, YouTube, são bem à esquerda, né, também. Então eles mesmos já na política, na diretriz deles, eles já vão bloqueando, né, cerceando a liberdade. Então você vê como é um outro caso onde a cultura acaba sendo rio abaixo da política. Então a política determina o que você pode ou não fazer no âmbito da cultura. Por isso que a luta pela liberdade, eu acho que na nossa geração, e sobretudo com essas novas tecnologias, é o grande debate. Se a gente vai manter uma plataforma livre, ou se a gente realmente vai escravizar todo mundo em poucas linhas de pensamento autorizadas. Né? Eu acho que essa é a beleza do mundo. A velocidade do legislador de regular é sempre mais lenta do que a capacidade de inovação. Então, o Locals enquanto os Estados Unidos continuarem como protegendo fortemente a liberdade de expressão, e mesmo com todos os problemas atuais, eles continuam, a liberdade de expressão aqui continua absoluta, até na sexta-feira, uma corte de apelações, que é a última instância antes de ir para a Suprema Corte, sendo que quase ninguém vai para a Suprema Corte aqui, são 100 casos por ano, né? Porque ele não sobe, né? Não sobe, né? A corte não é obrigada... É uma corte constitucional, Uma corte constitucional, ela analisa em torno de 100 casos por ano. Então, o Tribunal de Apelações, que é a instância máxima, até que a Suprema Corte decida algo superior, decidiu que o governo não pode interferir junto às empresas de mídia social para remover conteúdo. Então, que é o que o Dino quer, né? O que o Dino está fazendo ativamente no Brasil, obrigando as plataformas a fazer o trabalho ruim? Exato. Aqui decidiu-se que é inconstitucional porque violaria a liberdade de expressão. Enquanto os Estados Unidos tiverem isso, eu acho que o mundo tem uma camada de segurança. Porque hoje você tem Constantino, eu,
o Gerson, a Ana Paula, algumas pessoas que podemos falar o que quisermos. Na jurisdição de vocês estão garantidos. Eu não estou na jurisdição do Brasil, ótimo, não me interessa ótimo. O que o Alexandre pensa do que eu falo. Tô zero. Eu até penso que talvez o Bolsonaro seria bom ele vir para cá. Agora não pode mais, né? Porque agora cancelaram o... Eu não sei se tiraram o passaporte dele. Não sei se tiraram. Existe uma ordem para tirar, eu não sei se efetivamente tiraram, mas existe dentro do sistema da Polícia Federal, se ele sair, ele é agarrado na hora. Porque ele poderia pelo menos ficar um período de... O quanto que eu tentei que ele ficasse, né? Mas porque no Brasil não tem garantia de nada hoje em dia. Qual é o negócio do Bolsonaro? É que ele como você conhece, é uma pessoa muito autêntica, Sim. muito simples, muito comum. É ruim é difícil. Não é que eu não seja uma pessoa autêntica, simples e comum, mas eu acho que... Mas isso é uma característica muito forte nele. Eu fui criado parcialmente nos Estados Unidos. E aqui eu vivo rodeado por muitos brasileiros. Então eu me adaptei muito ao estilo de vida daqui. Eu me sinto em casa aqui. Uhum. Mais do que talvez eu tenha me sentido em qualquer outro lugar do mundo. O Bolsonaro não. Ele não se sentia em casa aqui. Ele tinha uma necessidade de voltar para o Brasil para se sentir em casa. Sentiu falta da Laurinha. E o ser humano é assim. A gente quer ficar... o local de pertencimento, a questão da terra que a gente nasceu é muito forte no ser humano. Né? E eu, particularmente, agora sem passaporte, eu tô dolorido de saudade do Brasil. Dolorido. Tô assim... Assim, eu fiquei um tempo sem poder ir por causa do meu processo migratório de green card. Quando eu resolvi isso, logo em seguida veio a questão do Xandão. Então, aí eu gostaria muito de poder ir ao Brasil. Mas hoje não posso e sinto falta. Mas é o que eu falei pro Bolsonaro. Eu sei que se eu for ao Brasil, eu sou preso. Eu sei disso. Então, por isso, talvez é melhor eu falava, Bolsonaro, resguardar a tua liberdade. Não é melhor aqui em Orlando, né? A gente tá em Miami, mas ele estava em Orlando. Não é melhor aqui em Orlando do que na cela da Polícia Federal? Com certeza. Que é onde você vai acabar. Sem dúvida. Assim, a própria Polícia Federal já está dizendo que é o que vai acontecer. Quando eu comecei a falar isso, as pessoas falaram que era exagero. Mas você antecipou muita coisa, assim, que aconteceu. Muito tempo de aluno do Olavo. Você vai pegando um pouco de... É terrível, né? A gente dá risada, assim, mas é um risado de nervoso, né? Com a situação, né, Paulo? A gente sempre ri das próprias desgraças, né? A gente tem que ter essa capacidade de rir das próprias. E o Olavo foi muito sábio quando ele veio pra cá, porque talvez aqui... a Janja esteja fazendo isso, né? O pessoal sempre pergunta, por que o Olavo não voltou pro Brasil? Pô, eu acho que ele tinha mais de 1000 processos se ele baixasse no Brasil. Em primeiro lugar, o caso dele não era prisão, né? Porque ele debatia com... Mas ele tinha muito processo, né, também. Porque as pessoas se sentiam ofendidas com as palavras. E eu acho que a liberdade de expressão dos Estados Unidos, ela é uma liberdade plena e é a que deveria ser resguardada. E era assim até 10 anos atrás. Na verdade, até 2018, Carol. Aqui, tu tá falando no Brasil? No Brasil. Em 2018, você fala... O Olavo falava o que queria. Eu tô nessa indústria fiscal vital há muito tempo. Igual o cara do Pica-Pau. Tô na indústria vital há muitos anos. Pega o próprio Constantino, tá até mais tempo que eu. Cara, nós nunca tivemos medo de sentar o pau no PT. Eu chamei a Dilma de jumenta com esse nome numa entrevista de página inteira no Globo. Em 2014, se eu não me engano, 2014. E não tinha problema nenhum. Porque o jornalismo era isso também, né? Principalmente um jornalista. Era, mas... Um crítico, um opinativo, alguma coisa. Isso começa a virar a chave em 2019 no Brasil. Em 2018, nos Estados Unidos, você começa a ter os primeiros perfis cancelados por rede social. Mas isso é uma onda mundial. Por isso que quando a gente fala que é uma onda mundial... A gente percebe que essa questão do politicamente correto, do cancelamento, não é só o Brasil, é no mundo inteiro. É uma onda de poder, de domínio da informação que tem na plataforma digital o canal perfeito, né? Porque daí os estados se submetem às empresas e botam uma lei onde elas têm que fazer esse papel de polícia, e que se ela não faz, ela também vai ser punida. Mas vocês, deputados, podem pegar os exemplos, por isso que eu falo que a fricção mas há uma inconsciência da importância disso, porque a própria esquerda deveria ser a primeira a defender. Porque, é claro, porque é pro lado deles. Mas, por exemplo, assim, o caso dos ministros Supremos que são autoritários. Poxa, ele bloqueou desde a direita e o PCO também, né? Mas daqui uns dias, se ele não for com a cara da esquerda, começa a bloquear a esquerda também. Então, mas eles, como eles não têm escrúpulo, eles se conformam
rapidamente ao sistema. A preocupação que eles devem ter é quando estes caras se cansarem do PT. Porque eles já cansaram uma vez. Sim. E aí... Os donos do sistema, né? Do mecanismo. Exato. Tudo que eles fizeram com a direita, eles podem fazer com a esquerda neste sentido. Agora, os jornalistas... Você acha que a Miriam Leitão está preocupada com a liberdade de expressão? Miriam Leitão vai falar o que ela quiser sempre. A Vera Magalhães vai falar o que ela quiser sempre. Sabe por que o que ela quiser? Porque o que ela quer falar é o que eles querem ouvir. No máximo, a Miriam Leitão vai fazer uma coisa pontual contra uma coisa que o cara falou. Eles nunca vão contra. Não vão, porque é da natureza porque é a visão deles. de mundo deles também, né? Repete o que eles pensam. Exato. Agora, você acha que a gente estava falando do Bolsonaro, e o Bolsonaro, desde o final do ano passado, ele está recluso. Ele foi ali, uma reunião do PL. Ele tem trabalhado todos os dias lá em Brasília. É bem fácil de acessar. Eu lembro quando ele era presidente, era mais difícil, questões de agenda e tal. Mas ele fica no partido, ele tem uma sala, a Michelle tem outra. A Michelle está coordenando o PL Mulher. Teve uma afiliação de 30% a mais desde que ela está coordenando. E bacana. Semanalmente ela está fazendo eventos em todos os estados do Brasil. Então ela reúne, assim, muita gente para incentivar. Já vou chegar lá. Para incentivar as mulheres a participarem da política. Eu acho que essa é uma política que eu apoio para inserir a mulher na política. Uma mulher com propósito, mulheres que queiram realmente participar. E não é uma proposta que tem uma deputada do nosso partido que quer botar a cadeira cativa para a mulher, 20%. Cota. E a cota, né, as cotas. Eu tenho um projeto contra a cota. Você sabe que esse ano a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que cota é inconstitucional também, né? Mas eu tenho essa visão. Aqui decidiram. Não acabou a cota. Ótimo. Explodiu. Eu vou pegar esse precedente para poder debater. Acabou, a Suprema Corte decidiu. Mas isso é fabuloso. Que cota, a cota, ela divide. Ela mais divide, mais cria antagonismo do que inclui. Não, e independente de se ela é boa ou não, que é o que a Suprema Corte decidiu, é que ela é inconstitucional. Porque, assim como... Mas no Brasil não existe mais um debate formal, assim... De Constituição. Tipo, o princípio da lei... Todos são iguais perante a lei. Exato. Tá na lei. Exato. Sem distinção sem distinção, sexo, qualquer raça, distinção. Blá, blá, blá. Não existe uma discussão assim no Brasil. A lei é literal, é assim que tem que ser cumprida. Exato. Sempre tem a contaminação pela dívida histórica, pelo não sei o quê. E aqui teve até esse ano. Aí a Suprema Corte falou fabuloso o óbvio. Isso. Que isso viola, aqui se chama Equal Protection Clause, né? Que todos têm a mesma proteção diante da lei. E que se você está segregando... Privilegia um, você desqualifica o outro. E que também viola a lei dos direitos civis que impediu segregação racial. O que é óbvio. É evidente. Paulo, quero te perguntar uma coisa depois sobre federação. Mas antes, só para responder. Então, hoje em dia, por exemplo, o Bolsonaro trabalha no partido, ele é presidente honorário, ele está tendo muito espaço pelo Valdemar. O Valdemar realmente tem uma consciência muito clara nas reuniões, uma gratidão imensa também, porque até então ele sempre teve partido minúsculo, né? Até o PL, o PR, depois PL, era sempre minúsculo. Todo mundo fala que o Valdemar, as pessoas que o conhecem, e eu não o conheço, eu só o entrevistei uma vez, mas com todos os defeitos do Valdemar e tal, as pessoas falam que ele é um cara que cumpre o que ele promete, né? Até então eu vi ele cumprir sempre, e ele tá assim, sabe aquela pessoa que tá apaixonada, assim, por alguém? O Valdemar, ele tá, tu vai num evento, ele tá assim com a Michelle e com o Bolsonaro, ele fica assim, sabe, os olhinhos brilhando assim, e que tenta bacana. Fazer todas as vontades. Então, tipo assim, ele realmente deu a liberdade para eles trabalharem. E se permanecer assim, eu acho que a gente tem a possibilidade de o ano que vem fazer um grande partido nos municípios e nos municípios, né? Fazer vereadores e prefeitos e formar um grande partido de direita, se continuar. Porque o Bolsonaro vai ter a liberdade de fazer os apoios, a Michelle também, acho que vai ter um grande êxito. A Michelle evita falar que vai ser candidata, porque eu acho que se ela chegar a falar isso, já vai ter um processo de perseguição e inelegibilidade. Então, eu acho que eles estão muito... e o Bolsonaro comentou em off pra gente num jantar lá em Santa Catarina que ele acha que ela não iria de candidata, assim, que ela iria para senadora do Distrito Federal, algo assim, numa próxima. Mas para presidente ele acha que não, né? Eu acho até que ele tem um pouquinho de ciúme dela, assim, se for falar. Que ele não admite essa possibilidade. Ela para senadora, beleza, mas a gente percebe que ele não gosta muito da ideia, sendo bem sincero, assim, sabe? Não é para dizer que ela não é candidata, é o que a gente percebeu. Aliás, eu não sei se já aconteceu, porque eu tô sem olhar o telefone, mas hoje o Bolsonaro fará uma cirurgia, né? A cirurgia dele de
Ele foi fazer uns exames em São Paulo. Acho que é hoje a cirurgia dele. Eu não lembro como é que tava, mas ele tava para talvez fazer uma cirurgia. Então essa informação você teve de primeira mão. Então, assim, as pessoas orarem por ele. Não, e esse problema não tem solução. Tipo, ele vai ficar o resto da vida fazendo cirurgia, né? E é uma coisa que se você sair para comer com ele, etc., você vê que ele à noite já não come mais direito, porque ele fala que se comer tem refluxo, passa mal, etc. E tudo consequência da facada. Então, as pessoas puderem orarem aí, rezarem, importante. Os católicos rezarem, os não católicos orarem pelo Bolsonaro para que ele tenha uma boa recuperação, porque é uma pessoa que, além de ser doou um cara a vida muito pelo legal, Brasil, né? É uma pessoa que a gente tem que ter uma gratidão, porque não, está disposto e doou a vida pelo Brasil. Não foi mole. Porque você pode ter críticas, e eu faço críticas duras a estratégias, ações. Eu penso muito diferente da forma como ele age, no sentido tático, estratégico. Sim, na hora que ele estava lá, né? Não nos valores. Sim, com certeza. Nos valores, não nos princípios, não nos... E ele é uma figura muito... É um herói nacional, né? É, uma figura muito para enfrentar bacana. O que ele enfrentou. Mas você vê nesse momento... Eu achei interessante o que você falou que eles vão ter liberdade. Eu não acredito no Bolsonaro ter liberdade para fazer nada. Eu acredito que não vai ter liberdade nem de ir e vir. E nem de fazer vídeos para apoio para candidatos? Já não, qual o último vídeo que o Bolsonaro fez? Não, é que... Ele tá nos corner. Agora sim. Não, com essas últimas... Você acha que vai melhorar? Não, é que isso eu falei antes de começar essa perseguição mais intensa, né? Porque agora, não sei se é verdade, o advogado diz que não, mas todos os veículos dão como certa a delação do Cid. Sim. O Cid realmente... Foi o cara que estava do lado dele 24 horas. Sabe tudo do Bolsonaro. Eu lembro que sempre estava do lado. Assim, as coisas que eles querem pegar do Bolsonaro, eu não acho que me surpreenderia muito. Eu também acho que não, tem muita coisa para falar. Assim. Então, eles não vão pegar o Bolsonaro numa corrupção, no propinoduto, não sei o quê. Mas o que eu acho que... Por exemplo, no 7 de setembro do outro ano, que deu aquela intermediação lá com o Temer, que o Alexandre de Moraes ameaçou. Não sei se você lembra que estava sendo ameaçado de prender ele, porque estavam com medo que ele fizesse alguma intervenção, alguma coisa. Eu acho que no máximo ele dizer assim, eu pensei em acabar com o totalitarismo do Supremo, sei lá. Acho que isso é o máximo que vão pegar, tipo, de pensar em limitar algo que precisa ser limitado, que é os abusos totalitários do judiciário. Eu acho que eles vão falar de 3 coisas. Acho que eles vão falar que o Cid talvez fale dessa questão do cartão de vacina. Tem essa questão que ficou mal. Que é uma coisa... bagatela. Diminuta, ridícula. Vão falar, eu acho, sobre essa questão das joias. Sim. Onde também não sei se há culpa ou não, até porque se tem uma questão jurídica de discussão de se... Sim, parece que havia uma norma até o Temer autorizou. Uma portaria. Autorizou. E ele mesmo revogou. Então, então era autorizado até então. Então dá questionamento se pode ou não. Exato. Isso é bem tranquilo. E não houve prejuízo. Não houve dolo também. Não houve dolo, não houve prejuízo, não tem materialidade nenhuma, porque ele recuperou tudo. Então, exatamente. Mas eu acho que vão falar. E a questão do final do ano passado, onde havia discussão, e eu não sei como é que é o posicionamento do Cid, de claramente o processo eleitoral tinha sido um processo, vou falar problemático, só pela tua presença aqui, para não te atrapalhar. O processo eleitoral tinha sido um tendencioso, processo... né? Tendencioso. A quem estava à frente do tribunal, ele tinha uma tendência clara, uma parcialidade. Uma parcialidade. Beneficiava um lado e censurava até coisas... Lembra que eu fiz um post falando que, cuidado, que o Brasil vai virar uma Venezuela. O Zanin, que agora é o Zanin, que agora é ministro, ele entrou com uma ação contra eu e outros parlamentares para tirar esse post. Sim. Então assim, censura de ideias. Sim, completo. Você não pode projetar o que você acha que vai acontecer com a eleição do seu opositor. E isso durante a eleição eles faziam o tempo todo para censurar só um lado. E claramente havia uma discussão do que fazer a esse respeito. Claramente havia essa discussão. Bolsonaro... E outra coisa, questionar o processo eleitoral dentro de uma democracia é extremamente natural. Querer cédulas físicas para auditar um processo que não é auditável é extremamente natural dentro de uma democracia. Se você não pode nem falar isso, a pena de ser inelegível, isso já não é uma democracia. Nós já vivemos um país autoritário, onde você não pode questionar os sistemas que são implementados por órgãos que devem se supervisionar e se
e se autoconfrontar para você chegar a uma credibilidade ao eleitor, porque a democracia é feita para o povo, que é o povo é o destinatário do voto. Então, assim, eu acho muito problemático o que a gente está enfrentando. Em 2000 e, se não me engano, 2004, todos os partidos de esquerda, inclusive, assinaram um projeto para que em 4 anos fosse feita uma cédula física. E agora, só porque é o Bolsonaro... O Flávio Dino tem vídeos dele falando. Então, assim, Bolsonaro ser declarado inelegível por causa disso já é problemático. O Trump questionou e não aconteceu nada aqui, questiona todos os dias, tem discussão. Agora, por exemplo... Ele foi levado para depor e daí saiu falando. E vai continuar. Exatamente, e nada acontece. E agora, no Arizona, por exemplo, na semana passada, houve uma decisão do tribunal, acho que foi o Tribunal de Apelações no Arizona, que decidiu que, de fato, o sistema que eles tinham usado para verificação da assinatura das cédulas era ilegal. Porque eles não fizeram de fato a conferência de assinatura. Ou seja, tudo que a direita vivia dizendo aqui sobre fraude na eleição no Arizona, agora o tribunal disse, é verdade. A norma que eles estavam utilizando viola a lei. Eles criaram... Aí aqui eu não quero entrar em detalhes, mas aqui eu estou dizendo que não só a discussão aqui acontece publicamente, como deveria ser. Posso comprar, eu vou até comprar, e vem com uma camisa aqui dizendo a eleição foi roubada. Em inglês, the election was stolen. Posso vir, sentar aqui, vende na internet, tudo normal. Agora, o que eu acho que o Cid, continuando só as coisas que eu acho que o Cid é capaz de falar, é que ele deve falar sobre as discussões, se ele for falar, as discussões que aconteceram no final do ano passado, sobre o que era constitucionalmente permitido de ser feito para impedir os desmandos do Alexandre. Como é o caso daquele documento que acharam com o Anderson. Que são discussões. Que é um estado de defesa. Ou seja, possibilidades. Exato. O que é possível, o que não é possível. E no final das contas, para culpar o Bolsonaro, se ele é culpado de alguma coisa, é moralmente culpado de não ter feito nada. Na visão de uma parcela significativa da sociedade. Eu acho que o Bolsonaro é culpado por não ter feito nada. Na visão de 57 milhões de brasileiros. Agora, querer culpá-lo por uma intenção. Por uma intenção. Por uma projeção. É que nem o Dallagnol foi cassado porque possivelmente teriam processos administrativos. Exato. Né, que não chegaram ao fim, que não o condenaram. E ele foi cassado por uma prospecção. Eu acho até que o Dallagnol deveria ter sido condenado em vários processos administrativos. Só que como não foi... Em tese... Em dúbio pro réu. Ele é candidato, foi vencido. Na dúvida, na dúvida em favor do réu. Vocês precisam corrigir a possibilidade de vocês, ou pior, um tribunal tirar o mandato de vocês. O mandato de vocês... Mas isso, eu vou te falar, isso normalmente, se o parlamentar ele tem bom trânsito dentro da Câmara, ele não vai ser cassado. Normalmente é alguém que tem um antagonismo dentro e é uma questão política mesmo. Sabe? Você acha que vem mais cassações, é isso? Eu acho que eu ouvi dizer que existe uma lista de parlamentares que eles querem caçar. Você tá na lista? Eu não sei quem que tá nessa lista, mas eu ouvi dizer por um parlamentar do centro. Só que ele não deu detalhes, entendeu? E eu acho que deve ter alguns que eles têm um X nas costas que eles vão querer caçar por qualquer motivo. Eu converso com muitos de vocês, deputados, todos os dias. Não tem um dia que eu não converse com alguns militares e alguns deputados. Viraram pessoas que fazem parte da minha vida. E vários de vocês viraram amigos, verdadeiramente, assim, amigos. Tem pessoas que não vão estar na vida pública depois e eu vou continuar como amigo, porque a gente desenvolveu uma boa relação. Um deles é o Girão, que você estava falando aqui agora. Mas tem vários outros. E uma coisa que eu reparo é que é uma coisa, assim, assumida de que há um medo. Existe no parlamento hoje, porque vocês perderam a imunidade parlamentar. Existe. Né? Só para te dar um exemplo, o presidente da CPI, o Zucco, aprovaram uma lei esdrúxula, violência política contra a mulher. Se você pegar é assim, você interrompe a mulher, você não deixa a mulher falar. Eu tô ferrado. Você, dentro do parlamento, e o Zucco, para manter a ordem na CPI, ele cortar o microfone dentro de uma comissão para manter a ordem é normal. E aí ela processou ele na PGR, por uma subprocuradora da República, dizendo que ele cometeu uma violência política contra a mulher, porque não deixa ela falar, por tal, e beleza. Daí ele pediu, Carolina, eu vou falar com o Procurador-Geral da República, vamos lá com a gente. E o Procurador-Geral ele falou assim, olha, nós estamos vivendo um momento de insegurança que eu sugiro para vocês parlamentares, se vocês puderem, quando se pronunciarem, falarem na tribuna, é recomendável. Ou seja,
É que a tribuna é o símbolo máximo da atuação parlamentar, né? É o púlpito onde a gente vai exercer plenamente o nosso exercício. E ali teria garantia da imunidade. Mas se você falar... Basicamente, ele disse assim, ó, quando for falar alguma coisa, fala na tribuna. Mas se você for alguma coisa crítica, né? Se você for falar na tribuna que as eleições foram roubadas, que o Alexandre é um ditador, eu acho que não pode mais. Eu falei isso já várias vezes. É? Que era o arrobo totalitário, que era um ditador, eu já falei. Mas que as eleições foram roubadas, você falou? Não falei. Não fala. Isso não recomendo. Isso eu acho que foi uma coisa bem clara que eles disseram. Quem está falando que teve fraude, tarará, eles estão bloqueando. Durante a eleição foi isso. Ótimo sinal de que teve fraude, né? Porque se você não pode falar sobre algo... Eu acho que quanto mais, quando você proíbe um assunto, claro, é aí que você gera a desconfiança. E eu não estou dizendo que teve fraude, não. Não que eu não diga isso, é que eu não estou dizendo isso na presença da deputada para não complicar. Mas normalmente quando a gente está aqui em portas fechadas entre os apoiadores do Lucas, eu digo. Aliás, uma coisa engraçada, né? Eu estava aqui antes da reunião. Mas existe uma aura de medo, sim, existe. Existe um clima bem assim... É porque quando você não tem um parâmetro que você pode seguir, você sabe, ó, se eu andar por essa linha, se eu cumprir tais normas, tá ok? Exato. Você realmente se sente inseguro para atuar. Você não tem as suas ferramentas básicas, que é a liberdade de poder expressar o que você pensa. E essa foi a genialidade do Alexandre. Porque ele criou um sistema instável e conseguiu gerar um chilling effect, um efeito de medo em todos. Então, os jornalistas, eu não vou citar veículos, mas todo mundo sabe que todos os jornalistas de direitos praticamente são meus amigos. Os que estão no Brasil falam, Paulo, eu não sei o que eu posso falar. A gente já tinha isso na Jovem Pan. A direção da Jovem Pan falava, ela não sabia o que pode. A gente não sabe. Evita isso, evita aquilo. É um clima de censura muito forte. Muito forte. A mesma coisa vocês parlamentares, vocês falam assim, isso eu não sei se eu posso falar na tribuna. Não, tem certas coisas que eu posso falar, mas não posso falar na tribuna. Só na tribuna. Só na tribuna. Então ele criou um medo, e esse mesmo medo, ele conseguiu ter sucesso em levar para a população. A população hoje não sabe... Durante a pandemia, não foi isso que teve um controle? Foi o medo que deu controle para o Estado. A população não sabe mais se pode ou não ir às ruas se manifestar. Por isso que até no 7 de setembro do Lula, né, claro, a galera paga não foi. E a galera que é patriota preferiu ficar em casa, porque... Mas até quando vão ficar em casa? Olha, eu não sei, mas vai chegar um momento, eu acho. Mas eu acho que a direita, por mais que você... muito falar em 12 de outubro. O que você acha do 12 de outubro? Eu não parei para pensar sobre isso, mas eu penso o seguinte, por mais que as pessoas estejam em casa e não estejam se manifestando, não estejam mostrando a força da direita, as pessoas estão mais conscientes do que nunca diante de tantos eventos, eu acho, sabe? Só que estão paralisados. Morre consciente que ele vai morrer. O porco é abatido consciente. Você já bateu um porco? Já viu um porco ser abatido? Ele, em geral, sabe que ele vai ser abatido. Mas assim, e ele faz bastante barulho. Faz. Na hora da morte, na hora da morte. Então, esse aqui é... Mas assim, ó, Paulo, a gente não tem o dom do futuro, né, de saber o futuro. Mas eu acredito que isso faz parte do processo de amadurecimento da direita. Mas aí uma pergunta para você. Ter a consciência do que está acontecendo, sabe? É verdade, eu acho que muita gente não sabe o que está acontecendo ainda, e é um pouco do que eu tenho tentado fazer. Mas esse é o papel que vocês fazem, sobretudo os agentes de informação, né? A gente tenta, enquanto não bloqueiam a gente tenta, mas ainda há muita gente que não sabe a gravidade do que está acontecendo. Quando eu explico o meu caso, as pessoas... Mas cancelaram o seu passaporte? Podem fazer isso? Todas as suas contas estão bloqueadas? As suas redes bloquearam sociais, também as tuas contas bancárias. 100% dos meus ativos financeiros no Brasil. Bloquearam todas as 5 milhões de pessoas nas minhas redes sociais, e com isso me impediram de vender infoproduto, etc., me financiar. Bloquearam todos os meus ativos financeiros no Brasil, conta bancária, ações, aqui não, porque a jurisdição não pega. Você manda para os Estados Unidos, o juiz dá uma gargalhada e fala, esse troço aqui deve ter sido mandado pelo Congo, deve ter sido mandado do Zimbábue. Sim, é o caso. É uma república de bananas. Bloquearam, aí quebraram todos os meus sigilos, todos. Para ver se você recebia dinheiro de alguém, era financiado. Nunca recebi um puto de um centavo de dinheiro público, graças a Deus. Aí cancelaram meu passaporte, colocaram no sistema da Polícia Federal. Para impedir o teu direito de vir.
colocaram no sistema da Polícia Federal de que se eu entrar no Brasil com outro passaporte para eles me agarrarem lá, aí o Xandão faz aquele negócio do mandado de prisão retroativo, né? Que ele gosta. Então, coisas assim, inacreditáveis. Aí eu falo isso para as pessoas, mas pode fazer isso? Eu falo, caramba, você tá onde? Você não é que pode, ditadura. É que tá acontecendo. Exato, estão fazendo isso com várias pessoas agora. Eu estava vendo até o post do senador Jorge Seife sobre o que está acontecendo com o Alexandre Garcia, e o post ainda tinha uma certa indignação, como tem que ter, né? Mas eu falo assim, alguém tem alguma dúvida de que o Alexandre Garcia também será censurado? Sim. Então agora a gente estava falando de união em torno de pautas, eu acho que, já falei isso publicamente, a estratégia em relação a março de não ir para as ruas foi equivocada. Nós já estamos pagando um preço por isso. A estratégia de não ir às ruas no 7 de setembro foi equivocada. Nós já estamos pagando um preço por isso. E no dia 12 de outubro, agora as pessoas estão começando a falar. A desculpa, em março, era o MBL. A desculpa, no 7 de setembro, era... não, porque melhor, vamos dar uma carada na mão do Lula para mostrar a ele que ele está sozinho. Tudo que um ditador quer é rua vazia. Né? Democracia sem povo. O Alexandre dormiu feliz da vida no 7 de setembro. Com certeza. Pô, que maravilha. Esse pessoal ficou em casa, que bom, não estão me incomodando. Exato. Em vez de milhões de pessoas... Tá dando certo a minha estratégia, né? Exato. Cara. Vamos dar a ele tudo que ele quer. Essa é a nossa estratégia. Então essas foram as desculpas. Na verdade era medo. E a pergunta é, no 12 de outubro, se não houver, que a gente estava falando de hipótese do agendamento, que é todo mundo discutindo a mesma coisa, se não houver uma união entre os nomes dos deputados, o deputado mais votado de Santa Catarina da história, tem fenômenos nas redes sociais, por exemplo, que eu sei que está também acuada, Carla Zambelli, o Nicolas. Sim, a Zambelli. Parabéns para o Nicolas aí, que vai ser papai de menina. Uhum. Como pai de 2 meninas, eu sei que não tem alegria maior na vida. Assim, outros nomes, Eduardo Bolsonaro. Se não houver uma união de todos chamando e indo às manifestações democraticamente, pedindo para as pessoas respeitarem, etc., ordeiramente, a gente vai... É o que eu falo desde o início, a criação de fricção. O povo precisa criar fricção, mostrar que há limites. Porque se isso não acontecer, vocês precisam de força popular para poder agir. Respaldo. Então, também é uma via de mão dupla, né? O povo empurra os deputados e os deputados e senadores, os parlamentares. Refletem, representam o povo lá. Claro. Cadê o governador de São Paulo? Não tem nada a dizer sobre o que está acontecendo. O próprio governador de Minas Gerais não tem nada a dizer sobre o que está acontecendo. São lideranças importantes. Em algum momento, as pessoas vão ter que ir às ruas. Antes que seja tarde demais. Carol. E por isso que eu peço a reflexão sobre 12 de outubro. Todas as vezes que me perguntarem, Paulo, você acha que as pessoas devem ir à rua 12 de outubro? Fala, deve. E no dia 15 de novembro? Deve. E no dia 31 de dezembro? Deve também. Mostrar que a gente está vivo e está refletindo e está consciente do que está acontecendo. E não vai começar, talvez, tão gigantesco, mas... Recomeçar, né? Recomeçar. E vocês precisam de união. De união. E eu acho que nesse sentido, como você estava falando, o Bolsonaro tem um peso muito importante. Mas ele não vai dar uma palavra sobre isso, né? O problema é que ele está com os problemas dele, que ele tem que resolver. O que é um problema. E eu acho que é um conflito de interesse entre o que é melhor para o Bolsonaro e o que é melhor para o Brasil. Entende? Para o Bolsonaro é melhor que o povo não vá às ruas, é melhor baixar a temperatura. E para o Brasil, é melhor subir a temperatura. Para mostrar que a oposição está viva e atuante e a população está inconformada com o atual governo. Eu acho que é inevitável a liderança do Bolsonaro, tá? A liderança do Bolsonaro ela só vai se consolidar porque quanto mais perseguido ele for, mais ícone ele se torna da direita. Exato. Mas eu tenho 2 problemas com a liderança do Bolsonaro. Primeiro é que ele é um dos piores estrategistas que eu já vi na minha vida. Como estadista, digamos assim. Não, mais que estrategista político. E o Olavo falava isso. Sim. Ele falou desde o início. Desde o início. Ele falava, mas é impressionante a capacidade de tomar mais decisões. E muito do que nós sofremos é consequência de más decisões. Não dolosas, mas atrapalhadas. Nem sempre bem assessorado, uma característica ali da família.
Ele fez o que era possível naquele momento, ele deu o melhor dele, mas nem sempre... Deu o melhor dele. Ele deu o melhor dele. Isso é mas a gente estava sozinho, entende também? Sim. Não sabia muito bem como fazer algumas coisas. E ele conseguiu criar tudo isso que está aqui. Sim, então, sim. Eu tô aqui porque graças a ele. E sou grata, serei eternamente grata e reconhecerei isso. E vou atuar isso cada dia para honrar isso. E tem que ser mesmo, porque gratidão é um valor fundamental. Então a gente tem que ter essa gratidão, mas você pode reconhecer, e não precisa dizer, porque você é político e eu não sou, que ele como estrategista é um pobre estrategista. A outra preocupação é que, com a liderança dele daqui para frente, é que os interesses dele não são, neste momento, os interesses do Brasil. Ele tá acuado. Sim, mas todos nós estamos acuados. Mas aí que tá, a direita inteira tá acuada. Mas será que ele vai peitar? Porque esse sistema de opressão e de perseguição que pegou sobre ele é um símbolo que eles querem demonstrar, direita, vocês se preparem, porque enquanto vocês quiserem chegar ao poder, a gente vai fazer essa perseguição a vocês. Esse é o recado, claro, que eles estão querendo deixar. Mas e por isso que a gente não pode acuar, é por isso que a gente tem que ir pra frente, por isso que eu concordo contigo. Por isso que a gente tem que demonstrar nossas forças nas ruas e mostrar, não, nós estamos aqui, nós estamos vigilantes, nós estamos defendendo o que a gente sempre defendeu e, independente do Bolsonaro estar inelegível, ele é o nosso grande líder e a gente está continuando o legado dele, enquanto vocês bloquearam ele de continuar, mas ele está do nosso lado. Mas se ele não apoiar o movimento de rua, como ele é o maior líder, ser líder é um ônus e bônus. Tem o bônus de você poder contribuir mais com a sociedade, mas tem o ônus de você ter que se manifestar. Mas eu acredito que se a gente for se manifestar, ele vai ficar em silêncio como ele ficou em outros momentos. E isso não impede as pessoas ele foi contra a ida das pessoas nas ruas. Eu lembro naquele... março, sim. Ele inclusive falou. E as pessoas foram, daí não foram. Não foram. E agora, como ele também... Ele privadamente falou para as pessoas não irem. E aí, se ele... E eu acho que desmotivou os deputados de convocarem. Claro, sim. Vocês não vão contra Mas a gente pode fazer essa reflexão com ele e pedir para ele, não, Bolsonaro, deixa a gente ir. Eu acho que vocês precisam. Ou tipo, não fala nada e deixa a gente ir. Eu já o exortei. Falei, olha... E o que ele te respondeu? Que não era o momento, tá? O que ele falou foi que não via para que as pessoas fossem para as ruas. Mas eu acho que a gente tem que ir para se posicionar em prol dos valores. Por exemplo, liberação da maconha. Estão querendo fazer isso no Congresso. Eu sei, mas isso tudo é consequência. Vocês precisam ir para as ruas para impedir o sistema tirânico que o Brasil tem atual. Depois, sim, com várias pautas. Eu preferia que vocês tivessem uma pauta central. Da liberdade de expressão. Ditadura no Brasil. Eu, inclusive, falei, a ideia veio de uma amiga minha, vocês PLs deviam fazer, assim, um adesivaço, um adesivo preto, escrito, o Brasil já é uma ditadura. Imprime 2 milhões e distribui Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília. Capitais. Assim, distribui para que as pessoas... Isso é uma mensagem silenciosa, mas forte. Tenho 2 coisas que eu quero te perguntar antes da gente encerrar. Primeira delas... Não vai ser o Brasil, tem jeito, né? O Brasil tem. Não, eu queria falar sobre as CPIs. Tá. Temas de ordem prática. A gente tem 2 CPIs importantes. Tem mais de 2. Eu foquei só na do MST, tá? Eu sei, mas não vou deixar de perguntar sobre a CPI do 8 de janeiro. Sim. Sobre a CPI do MST, falar com o nosso amigo Ricardo Salles, preparação de relatório, houve mudança de composição dentro da CPI, o que é um bom termômetro do como o Centrão já está no bolso do PT, como aliás eu adiantei que ia acontecer. O que a gente pode esperar do final da CPI do MST? Olha, primeiro, o que foi o mais importante que se descobriu? E muitas segundo, coisas. O que pode se esperar? Nossa, a CPI do MST ela revelou como o movimento funciona desde dentro. E eu vou te dizer, Paulo, é vergonhoso a forma como eles agem com as pessoas humildes. Muitas pessoas foram dar o testemunho, pessoas que eram ex-integrantes do movimento. E é muito difícil de você conseguir uma pessoa que vá lá e se exponha a ponto de se ameaçar, depois correndo risco de vida. E assim, pessoas dizendo assim, olha, durante 20 anos eu fiquei no acampamento com a promessa de que eu teria um lote de terra.
E só que a gente era obrigado a rezar as regras internas do movimento, que é o estado paralelo, não existe estado de direito lá dentro do movimento. As pessoas tinham que, por exemplo, tem uma ação, eles falam de ação, que a gente tem que ir lá, eles entravam dentro de um ônibus para ir fazer uma outra invasão de outra terra. Então eles serviam de massa de manobra, e se você começava a desrespeitar os militantes, que são os líderes que estão dentro do acampamento, e dizendo assim, olha, e é meu título de terra quando que vai vir? E por que não acontece isso? Se você não ia lá na guarida trabalhar de graça, pareciam pessoas miseráveis, sem acesso à água encanada, sem acesso a nada de saneamento básico, vivendo na miséria, com uma promessa futura, mas tendo que ser cliente do movimento, rezando a missa, essas pessoas eram espancadas, quase levadas à morte. Tinha um caso de uma senhorinha que foi grave. Por exemplo, o INCRA deveria fazer a política pública de reforma agrária, ele delegava para os movimentos, para o movimento privado, fazer uma política pública. Daí as listas que deveriam ser, devido ao princípio da transparência, impessoalidade, não. Era o MST que tinha a lista e a pessoa dizia assim, se você não obedeceu o que eu tô falando, eu vou te tirar da lista e você não vai mais ter direito à terra. Uhum. E eles faziam o que queriam com essas pessoas. Bolsonaro criou um sistema informatizado. Primeiro, quando começou a informatização de todos os bancos de dados do Brasil, de todos do INSS e tal, eles começaram a fazer cruzamento de dados e descobriram, o TCU descobriu 580 mil casos de irregularidades. E aí, desde pessoa que estava aposentada, pessoa que já tinha sido beneficiada, pessoa que tinha sinal externo de riqueza, como um carro importado, por exemplo, empresários que estavam lá inscritos para receber um lote. 580 mil casos de irregularidades. E daí o TCU que mandou suspender a reforma agrária no Brasil. Não foi nenhum governo, não foi o governo Bolsonaro. Por quê? Porque ele dissesse assim, enquanto você INCRA não sanar isso aqui, nós não vamos mais destinar terra para a reforma agrária, nós não pode ter lista indicada por movimento, não pode ter uma terra invadida que vai ser beneficiária do programa. E o TCU tentou regularizar e a CGU. E ele simplesmente agora, daí o Bolsonaro foi lá e regularizou o máximo que pôde. E entregou mais de quase 500 títulos de terra, seja provisório ou não. O que mais entregou título de terra de reforma agrária foi o governo Bolsonaro. Exato. E aí, o que acontece? O Bolsonaro criou uma plataforma que faz essa integração dos dados e a pessoa se inscreve voluntariamente que quer ter o programa e extinguiu o MST, Paulo. Porque imagina, você vai na internet e você se cadastra, você quer ser uma beneficiária de um lote. Você vai lá e se cadastra. Não tem mais necessidade de movimento. E aí eles percebendo isso, eles tiraram o programa Fora do Ar, o PT agora, nesse início de governo, e disseram assim, não, porque o TCU fez vários abusos, porque a gente tem que retomar como era feito antes, que era ilegal, né? Então assim, a gente revelou muita coisa interessante. Nós vamos fazer uma série de projetos de lei que a gente vai propor como resultado positivo da CPI, como caso assim, quem é indicado por lista do MST não tem direito, quem invadiu terra não tem direito, invasão de terra é terrorismo. Nós vamos fazer várias sugestões. Então a CPI teve um êxito muito grande, houve uma movimentação para tirar a maioria. A gente realmente não tem mais a maioria, então a gente vai ler o relatório e divulgar amplamente, mas não vai ter aprovação, e vai encaminhar para os setores de investigação. E aí cabe a cada setor autônomo de investigação, Ministério Público, TCU, CGU, fazer a sua parte. Uhum. Então teve um resultado muito positivo, sim, de revelar à tona a podridão que tinha dentro do movimento. Eu acho que isso, de saber o que está acontecendo, é mais importante do que as próprias providências. Desconstruir as narrativas fantasiosas que eles tinham. Porque documenta, né? Cria documento. Então, até para alguém, por exemplo, pegar esse relatório, e é uma ideia muito importante, que alguém pegue esse relatório e escreva um livro. Quando deu o impeachment da Dilma, eu lembro que o Bernardo Kisser falou que ele foi no aeroporto 6 meses depois, e numa banca de livros, assim, tinha 10 livros sobre que foi golpe. Isso. E não tinha um livro de direita dizendo como aconteceu de fato. Por isso, se vê um impacto... Então, hoje o Brasil Paralelo faz esse trabalho, né, de divulgar as nossas ideias de direita de uma forma culturalmente muito palatável, em forma de documentários, eles são muito de vídeos. Mas livros mesmo, a gente tem poucos, né, escritos sobre a realidade. Nada. Por exemplo, você olha o peso do impacto que teve o livro que a Ludmila Lins Grilo e outros fizeram sobre o inquérito do fim do mundo. Então, olha o peso que esse livro teve. Isso fica ao longo dos anos. Fica a nossa narrativa. Então nós precisamos de mais gente, e hoje a internet permite a publicação de livros digitalmente, muito facilmente. Você consegue para o conhecimento circular.
Exato. Então, isso é muito importante. Para a gente finalizar, eu sei que não é a tua CPI. Eu não foquei nela da atuação. Mas você tem alguma esperança que saia alguma coisa da CPMI do 8 de janeiro? Olha, é o caso inverso, né? Na CPI do MST, a gente tem um relator. Isso. E tinha um presidente também, que é também de direita. Então a gente podia fazer, convocar gente com mais facilidade do que eles estão tendo lá. Lá tá sendo muito difícil. Ainda que o presidente que é de centro, ele tá facilitando um pouco para cada lado. Explica pra gente, Carol, aqui, rapidamente, como é que funciona o processo na CPI? Você tem o relator, você tem o presidente... Primeiro, o presidente da CPI, ele faz a pauta. A pauta é dizer o seguinte, tem requerimentos da esquerda e da direita. Eu vou colocar para votação tantos da direita e tantos da esquerda. É discricionário dele? É discricionário do presidente da comissão fazer a pauta do dia, ou seja, o que vai ser visto no dia. Então, se ele quiser ignorar todos os depoimentos, os requerimentos da direita, ele ignora. Isso aí. Como no caso do MST, o Zucco, ele ignorou boa parte dos da esquerda. A gente só pautava coisas da direita e a gente tinha a maioria e a gente aprovava os nossos. Então a CPI foi muito como um instrumento de minoria para investigar o governo. Sim. Foi muito forte. A CPMI ela tem duas forças. 8 de janeiro, porque o presidente da CPI, da CPMI, o Arthur de Oliveira Maia, ele não é de esquerda. Não. Mas ele é de centro. Isso. Então, se a relatora chega e pressiona, para eu fazer meu relatório eu preciso de tais pessoas. Ele vai acabar pautando. E a direita fez pressão para também aprovar alguns requerimentos importantes. Só que, pelo que eu lembro, eles não têm a maioria lá. Não tem. Então é muito negociado as coisas. Assim, a gente não convoca esse aqui, mas aí vocês convocam esse pra gente. Então deve ser muito negociado, como é natural, numa casa mista que tem representantes de todos os lados. Então para o público entender, o presidente da comissão que faz a pauta. Requerimentos, faz as pautas, aí os deputados membros da comissão votam se aprovam ou não. Os requerimentos. E aí, quando aprova, é convocada a pessoa para ir lá depor, é feita uma diligência. E como é que determina a composição, maioria ou minoria? São os partidos que indicam. Dentro dos partidos, existem pessoas, por exemplo, o PSDB, dentro da CPI do MST, era o Lucas Redec, que é do nosso lado. Sim. Daí o PP é o Evair de Mello, que é do nosso lado, na CPI do MST. Então o partido, ele indica conforme a conveniência dele, o líder. Porque lá na Câmara e no Senado, tudo funciona a partir da liderança do partido. É o líder do partido que vai dizer qual deputado vai estar dentro da comissão. Então, se eles quiserem botar a maioria na CPMI, eles vão botar a maioria. Mas isso vai depender muito do parlamentar e falar com o seu líder, para mim é importantíssimo participar dessa comissão, deixa uma vaga para mim lá, tal. E às vezes os líderes autorizam, que foi o meu caso, eu tive que ter autorização do meu líder para participar da CPI. A CPMI, eu sei que todos os nossos pediram muito. E o Eduardo, o Nicolas, quem mais que tá lá? Que é do nosso lado, o Eduardo Girão, o Seife, todos conseguiram ter uma vaga lá. Mesmo assim, não foi o suficiente para ter a maioria. Mas eles estão conseguindo várias coisas importantes, vários depoimentos. Sim, estão conseguindo. E o relatório dela, ela vai querer submeter e aprovar. Só que aí eles podem apresentar um relatório paralelo e divulgar também. Sim, né? Então eu acho que vai ser alternativa lá para eles que são minoria. Muito bom. Carol, obrigado pelo seu tempo. Vou deixar vocês curtirem a sua lua de mel. Não, nós estamos indo para o Brasil agora. O restinho. Vamos para o aeroporto. Vamos para o aeroporto. E amanhã Brasília. Vamos estar lá no final da CPI do MST lá. Finalzinho, né? Vamos estar lá vendo. Eu tava falando com a minha assessora quando eu vim aqui. Estamos trabalhando, né? Eu já pedi os projetos de lei que a gente tem que apresentar para contribuir para o Brasil, para que a reforma agrária seja pelo menos o que resta fazer, porque já foi feito muita coisa, né? Seja feita dentro de parâmetros legais e beneficiando pessoas que realmente precisam, e não do jeito que estava aí, só quem é militante mesmo da causa, né? Então quero agradecer, Paulo, pela oportunidade, um abraço para todo mundo que acompanhou ao vivo aí, uma satisfação muito grande, Paulo, admiro muito o teu trabalho, e vamos em frente, estou à disposição aí de todo mundo. Gente, eu agradeço a todos que ficaram conosco, queria convidar vocês a me seguirem nos meus grupos e comunidades de WhatsApp e Telegram, que não dá para o Alexandre derrubar, e me seguirem no locals.com, essa rede onde você pode apoiar o meu trabalho. Tem um link aqui para você, menos de uma refeição do McDonald's, um lanche do McDonald's por mês, e você garante que eu faça jornalismo independente, sem depender de meio de comunicação, de patrocinador, de Xandão, de quem quer que seja. Aqui no Locals. Eu estou em casa para poder falar o que quiser e trazer conteúdos tão espetaculares como esse.
Normalmente eu faço um trecho, um segmento exclusivo para os apoiadores do Locals, mas hoje, como a deputada estava com um tempo mais curto, a gente resolveu abrir para todo mundo para aproveitar a presença dela aqui, mas eu convido a vocês, os links estão todos na descrição do vídeo. Agora eu tô com um Instagram, porque já tá durando 2 semanas. Ainda é o número 3 ou é o... É o 3 ainda. Por enquanto é o 3, mas quando cair o 3 vai ter o 4, que eu gosto do Instagram, eu gosto de falar com as pessoas. É legal. Né? O Instagram é uma rede a interação, dá um engajamento legal. O Locals é onde eu produzo conteúdo, artigo, é o vídeo. Link, vídeo, etc. Tem texto, tem vídeo, parece muito legal. com o Facebook. Então, live, tem tudo, o Locals tem tudo. Mas a interação da caixinha de pergunta, das mensagens, do não sei o quê, só no é o Instagram, né? Mostrar o que eu tô comendo sushi, então, a picanha que eu tô fazendo, que não é do Lula. Pessoal, obrigado aí. Valeu, pessoal, um abraço. Justin, we're all set. Até o próximo.